Norberto, o time vive aquele momento de transição ainda, né? Com o Marquinhos voltando aí a trabalhar. Já iniciaram muito bem a competição da Copa do Brasil. E gostaria que você falasse desse jogo de amanhã, se dá para se desligar mesmo do Campeonato Brasileiro e pensar só nessa partida de amanhã. Sim, é importante que a gente se desligue do Campeonato Brasileiro, porque são 2 jogos. A gente só jogou o primeiro, a gente conseguiu a vitória no primeiro, mas falta o segundo ainda. E do mesmo jeito que a gente fez 3-0 no primeiro jogo, se a gente não for atento lá, eles podem fazer na gente também. Então a gente tem que entrar ligado, mais atento do que a gente entrou no primeiro jogo, para poder sair de lá com um bom resultado. O time começa a partida já com 3-0, está ganhando de 3-0, ou seja, não precisa fazer gol, né? É só não sofrer gol. Isso dá uma tranquilidade muito grande, Norberto? Não, gera uma preocupação maior, porque o estádio normalmente deve estar lotado, e se a gente tomar um gol nos primeiros minutos, vai gerar uma pressão muito grande para cima da gente, eles vão crescer. Então a gente tem que entrar ligado, tem que entrar atento, porque se tomar o gol nos primeiros minutos, pode complicar para a gente lá. Norberto, a gente viu o Curitiba tendo uma atitude diferente nos jogos em casa. O que você imagina que possa mudar nesse primeiro jogo, sob o comando do Marquinhos, longe do Couto Pereira? Eu creio que a gente vai jogar parecido, mas como a gente não está dentro de casa, a gente vai ter uma postura um pouco diferente em relação ao ataque, porque aqui a gente está sempre para cima, e lá como a gente tem um resultado e eles vão vir para cima, a gente tem que ficar preocupado com isso também, e tem que ficar mais atento nos ataques dele e ver o que a gente pode fazer lá na frente. Ô Norberto, com o pouco tempo ainda de trabalho do Marquinhos, há uma diferença para você hoje dentro de campo, ele no comando, em relação ao Celso Roth, e na tua avaliação hoje, você sendo utilizado como ala, normalmente nessas últimas partidas, é o que você quer realmente? Ainda há aquela possibilidade de você jogar também como volante? Indifere para você nesse momento? Sim, cada técnico tem seu jeito, tem sua particularidade, são diferentes. E para mim, jogando de ala ou no meio, para mim não indifere. Eu tanto jogo como ala, como no meio. Para mim não tem problema, vai depender do Marquinhos. Norberto, o time nos 2 primeiros jogos aí do Marquinhos não sofreu gols, né? Isso é importante para esse jogo, se não sofrer gols, classifica. Queria que você falasse um pouco dessa importância que é o sistema defensivo, que inclui vocês, os 2 zagueiros e os 2 volantes, principalmente. Qual a importância que esse esquema tem para essa partida? A importância é que o time, do mesmo jeito que o ataque tem, a gente tem ali atrás de não sofrer gols, e o ataque tem a importância de fazer gols lá na frente. Nesse jogo, principalmente, porque a gente não pode sofrer gols, porque a gente já está ganhando de 3-0 e a gente tem que ficar atento em relação a isso. Mas se a gente fizer um gol, complica muito mais para eles. Então, tanto o ataque como a defesa tem sua importância. O fato de o Curitiba ter obtido a vantagem e, como você falou, tem que tirar o foco do Campeonato Brasileiro, mas, ao mesmo tempo, esse jogo acaba servindo também de preparação da equipe já para o jogo contra o Bahia? Serve sim, porque a gente classificando, passando lá, cria uma moral a mais, querendo ou não, a gente vai com uma confiança maior, e a gente tem, desde que antes do Marquinhos chegar, a gente tem feito bons jogos, e ganhando essa partida fora de casa, a gente já ganhou a primeira no Couto e bem pela Copa do Brasil, vai dando confiança mais ainda para a gente poder sair da situação. O que você está imaginando do Flamengo, né, que vem com uma reação incrível dentro do Campeonato Brasileiro, mas que na Copa do Brasil acabou caindo por goleada dentro do Couto? Não caíram ainda porque tem o segundo jogo e tem muita coisa, vai acontecer muita coisa nesse jogo. E eles ganharam 5 seguidas no Brasileiro e é muito difícil fazer isso. Poucos times conseguem fazer. E por isso mesmo que a gente tem que entrar muito ligado lá para não sofrer essa derrota e poder acabar sofrendo 4 gols aí. A gente tem que estar atento e se puder fazer um gol vai ser melhor ainda para a gente. Norberto, a gente não vai falar com vocês, vocês vão direto do Rio para Bahia. Eu queria saber de você, já aproveitando, pensando nesse jogo, como é que é para o jogador, o time está 15 rodadas na zona de rebaixamento. Isso nunca aconteceu com o Curitiba, mesmo nos anos que ele foi rebaixado, ele nunca ficou tanto tempo nessa situação. Como é que é para o jogador viver semana após semana com essa pressão? É muito ruim, até porque a torcida não gosta, a gente não gosta, é ruim para todo mundo.
desvalorização pessoal e profissional. A gente quer sair dessa situação o mais rápido possível e a gente vem trabalhando para isso. E eu creio que se a gente jogar e conseguir concretizar em gols os jogos que a gente tem feito, as jogadas que a gente tem feito, a gente vai sair em breve dessa situação. Não, só complementando essa mesmo. Claro que existe toda essa questão ruim de estar na zona de rebaixamento muito tempo, mas como vocês têm essa pausa na Copa do Brasil, por um momento, dá para parar de pensar em Campeonato Brasileiro, claro, para se focar na Copa do Brasil, mas muda um pouquinho o clima e também vocês ficam um pouquinho mais aliviados por estar com moral dentro de outra competição? Muda um pouquinho, sim, porque a gente pensa jogo por jogo. E como o próximo jogo é a Copa do Brasil, a gente passa a pensar na Copa do Brasil. E como a gente tem uma vantagem para esse jogo, muda um pouquinho, sim, mas é atenção o tempo todo. E quando passar esse jogo, e se a gente classificar, vai voltar para o Campeonato Brasileiro, e daí a gente vai voltar para aquilo tudo, e daí a gente tem que conseguir as vitórias para poder sair dessa situação que a gente está.